Olá, meus amigos, minhas amigas e seguidores. Aquele abraço para aqueles que ainda não me deram o prazer de me seguirem. Eu sou Levi Lafetá, jornalista profissional, administrador de empresas, bacharel em Direito e General Manager de futebol. O que significa isso? É que General Manager de futebol normalmente trabalha nos bastidores do futebol. E acompanhando este meu vídeo está um link onde mostro que sou do ramo, ou seja, conheço um pouquinho dos bastidores do futebol. E também dizer que tive o prazer de ser convidado pela CPI do Senado em 2001, quando fui falar sobre futebol. E ontem, mais uma decepção da administração da SAF do Galo. Nós que temos o canal Birro Esportivo Lafetá, o canal do Lafetá, sempre tecemos críticas construtivas com relação à atuação do Rubens Menin à frente da SAF. O Rubens Menin é um homem muito inteligente, milionário ou bilionário e que mexe com muitos negócios. E o futebol não é aquele negócio que pode ser abandonado 24 horas. Não é. O Menin é dono de uma belíssima construtora. O Menin é dono da Itatiaia, a emissora Itatiaia, inclusive está caminhando para um grande projeto. É também um investidor na Europa com relação a vinhos. É dono também da MRV, a construtora que construiu o nosso grande palácio. Porque o nosso estádio é um verdadeiro palácio. Mas eu quero ser bastante objetivo. Para mim não foi surpresa o que foi feito com o Hulk mais uma vez. Por quê? Porque o Hulk, ele não é obrigado a carregar o time nas costas. O Hulk, ele é importante jogando 90 minutos, 100 minutos ou então 35 minutos, justamente pela idade que tem. O que interessa é a qualidade do futebol apresentado pelo Hulk e que ele vai apresentar esse futebol até os 42, 43, 44 anos de idade. Repito mais uma vez, principalmente para aqueles que me seguem no meu canal, o canal do Lafetá, que o Nenê, que jogou no Fluminense, jogou no Vasco, continua jogando com 44 anos de idade. O R9 está com 41 anos de idade. E olha que a posição ocupada pelo Nenê dentro de uma equipe de futebol requer muito mais esforço do que a que o Hulk tinha no nosso Galo. E aí o que aconteceu? Aquele clube que está enxergando um homem fora e dentro de campo, está querendo de novo o Hulk. Não é loucura
contratar um Hulk que você só encontra talvez entre 500 ou 600 jogadores de futebol. O Hulk é referência. O Hulk traz verbas conseguidas através de negócios, porque ele é realmente uma referência mundial. É um homem milionário, independente, que não precisa jogar futebol para sobreviver ou viver. É um bom pai de família, gosta muito, muito de abraçar as crianças torcedoras e também os mais velhos. E o Galo perde realmente uma transferência inevitável depois do que aconteceu ontem. Perde realmente uma referência espetacular. E aí, como é que vai se resolver o problema? A culpa é de quem? É isso mesmo que o senhor está pensando, principalmente o senhor que me acompanha no canal do Levi Lafetá, ou canal Lafetá, melhor dizendo, ou Birro Esportivo Lafetá, que eu sempre falo que eu não consigo entender como o senhor Rubens Menin é dono de uma emissora e que nesta emissora, ao invés de amenizar os problemas da SAF, aqueles que ficam diante de um microfone, simplesmente levam a SAF para o buraco. Porque é só olhar os 10 últimos programas da Itatiaia que se fala em esporte, que os senhores vão ver as cacetadas em cima de Hulk. Tem um lá que tudo que ele fala, ele bebe um golinho d'água, que fala: Hulk, você tem que mudar. A pessoa que fala nunca chutou uma bola. E ontem, de engraçadinho, ele veio mandar uma indireta, dizendo que conhece profundamente o futebol mineiro. Mas nós não estamos falando em futebol mineiro, nós estamos falando de futebol em todas as 4 partes do mundo. Futebol é exatamente aqueles bastidores que são poucos que ficam diante de um microfone, que conhecem, são poucos que conhecem. E o que nós não podemos entender é como é que a própria emissora do Menin fica, não é criticar não, porque eu posso criticar porque eu sou do ramo. Agora quem não é do ramo não pode criticar não, aquilo ali é debochar. Quando falam e quando querem dar conselhos a jogadores do Galo, como é o próprio Hulk, que deve ter enchido o saco. E então o Hulk procedeu como aquele namorado que tem uma namorada, mas que a namorada anda enchendo o saco e a vizinha está querendo o Hulk. E o Hulk agora está querendo a vizinha. No bom sentido figurado. E eu acredito que seja o Fluminense que continuava namorando o Hulk. Será que o Fluminense é cego, representado pelo seu presidente e agora pelo seu técnico? Eles são cegos? Não, não são cegos. Eles são inteligentes. Mas a diferença de um Fluminense bem administrado é que lá sabem fazer futebol. Futebol tem que ser bem divulgado e sempre
com referência, para que o torcedor não abandone o estádio, como agora nós estamos abandonando aquele palácio que está lá. E os outros jogadores também estão abandonados, porque não tem aonde bater na porta para poder conversar, trocar ideias. Os jogadores são humanos. Os jogadores do Galo têm família, têm filho. Então chegam na cidade do Galo, treinam e vão para casa. E não tem ninguém para dialogar. Não. E aí, o que se ouve é a própria emissora do Rubens Menin não ter um jornalismo esportivo para amenizar os problemas internos do clube. Pelo contrário, bota mais fogo. Parece até que o Rubens Menin não é proprietário da Itatiaia. Às vezes eles falam com tanta violência naquilo que eles chamam de crítica. Não, aquilo não é crítica. O jornalista é para informar, é para contemporizar. E nesse caso, a Itatiaia não pode afundar a carreira de um jogador como a do Hulk. Olhem lá, por favor, as últimas 10 transmissões dos programas da Itatiaia, que as críticas são realmente de fazer vergonha ao verdadeiro jornalismo. Porque assim como em outras profissões, existem aqueles que não sabem exercer a profissão que escolheram. Então, eu gostaria de pedir que respeitassem mais o elenco do Galo. Estou pedindo exatamente à emissora Itatiaia que respeitasse mais o elenco do Galo. Eu posso pedir isso porque eu não menosprezo ninguém, eu não debocho. E agora, o que se espera é que não comece uma campanha por esses mesmos que ficam diante do microfone, tomando água, contra o Barba Rodrigues. Porque o Milito, por exemplo, ele não foi mandado embora, não. O Milito não aguentou, porque o Milito também não entendia por que a emissora do dono do Galo não colabora para amenizar, para informar melhor. O que não se entende nem que o repórter tem direito a entrar para assistir os treinos e passar para o torcedor, porque aquilo ali, queira ou não, a emissora tem ligações com o Galo. Agora, não é simplesmente fazer o que faz, que o próprio repórter não tem o direito de ir, e aí ele fica um dia antes de uma partida querendo adivinhar qual é o time que vai entrar. As entrevistas são programadas, tem um momento certo. Então vamos fazer um negócio. Senhor Rubens Menin. Eu queria dizer para o senhor que isso aqui não é pintado não, viu? Só de futebol eu tenho 40 anos. Não esqueça, até o senhor Rubens Menin, olhar meu link aí. Se o senhor quiser, é só fazer uma consulta à velha guarda da imprensa de Fortaleza, a velha guarda, que vai dizer se eu, por acaso, levo a sério o futebol. Não. Futebol não é banco, que aliás esqueci que o senhor também é banqueiro.
O senhor é dono da CNN. Futebol não pode ser assim. Eu aconselho o senhor simplesmente a transferir a SAF, porque não se pode de forma alguma obedecer a dois senhores. Está na Bíblia. E futebol não pode. Futebol é diferente. Futebol você está mexendo com seres humanos. Com seres humanos. Então eu acho que eu estou aqui não só porque todos que me conhecem sabem que eu sou atleticano e quero defender o futebol de Minas. O futebol de Minas precisa muito desse projeto maravilhoso da Itatiaia. Esse sim, o senhor Rubens Menin e seus amigos que estão administrando o Galo podem muito bem transferir o Galo para um outro grupo e dar seguimento a esse belo projeto da Itatiaia. Este é um projeto inteligente, este pode esperar, mas o futebol não. Futebol não. Pois é, meus amigos, isso que eu queria falar para os senhores, as senhoras e seguidores, porque é realmente revoltante você ver um talento como o Hulk não terminar o seu último chute, o seu último minuto de futebol junto aos grandes atleticanos como eu sou. Até lá.